Nós passamos por um momento do nosso país absolutamente conturbado, onde a democracia corre risco, ameaça à liberdade, as pessoas estão absolutamente descrentes diante de todo um quadro de corrupção generalizada, abre-se os jornais e não se encontra outra coisa, e eu noto as pessoas questionando sobre o futuro, o que pensar do Brasil. O Brasil tem jeito, Dom Beltrão? Tem. O Brasil... Fecha a porta aí. O Brasil tem jeito porque o país é bom, o povo é bom, o povo é que tem uma origem cristã, tem uma origem católica, e, com toda certeza, Deus não abandona os brasileiros. Mas a solução do Brasil não está numa solução tipo reforma política. Entrem, se você puder. Não está numa reforma política ou como eles pretendem, etc. A solução está na recristianização do Brasil, porque a crise é muito mais uma crise moral e até, eu diria, religiosa do que qualquer outra coisa. Essa crise política, essa corrupção toda, resulta do quê? É que se teve a pretensão de organizar o país voltando as costas para Deus. Fez uma Constituição que, teoricamente, fala em nome de Deus no início, mas no qual nós temos um Estado que tendo a pretensão de organizar-se, fazendo a abstração de Deus, qual é a consequência? É que nós temos um Estado tirânico, porque o Estado se põe no lugar de Deus. Isso julga no direito de legislar sobre absolutamente tudo e uma pletória legislativa como nunca se viu na história. Se leis resolvessem qualquer coisa, o Brasil seria o país mais honesto, mais próspero do mundo. E, pelo contrário, nós temos um número de leis colossal e as coisas não funcionam porque ninguém respeita. Sobretudo, não se respeitam 10 leis fundamentais, que são os 10 mandamentos da lei de Deus. E o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, neste momento, ele reacendeu o debate sobre o modelo do Brasil, né, sobre parlamentarismo, sobre a república. O que o senhor pensa a respeito disso, Beltrão? O senhor, como membro da família real, o senhor como homem da linha sucessória, e também como um homem que conhece de vastíssima cultura e conhece das estruturas políticas. Nós sustentamos que o parlamentarismo seria melhor que o atual regime presidencialista. Apenas que o parlamentarismo só funciona autenticamente com a monarquia. Por quê? Porque num regime republicano parlamentarista se dá com frequência que o primeiro-ministro é de um partido e o presidente da República é de outro partido. É o que se deu há pouco em Portugal, é o que se deu na França há pouco tempo atrás também, etc. E o resultado é uma verdadeira esquizofrenia nacional. Porque a principal preocupação do primeiro-ministro ou do presidente da República não é tanto o bem da nação, mas é sobretudo derrubar o adversário para que seu partido tome o poder. Essa experiência, a triste experiência dos países com parlamentarismo republicano. Ao passo que nas monarquias, o chefe de Estado tem uma posição equidistante com a nação de vários partidos, e com isso ele pode ter em vista o bem supremo da nação. Por exemplo, na Inglaterra, existe a rainha, que tem um poder, que tem uma posição superior aos partidos, e existe o governo da Sua Majestade e a leal oposição da Majestade. Não é uma oposição destrutiva, como são nas repúblicas. Perdão. Inclusive, essa estrutura de parlamentarismo republicano, presidencialista, né, parlamentarismo presidencialista, ele tira o que há de melhor na monarquia, que é a estabilidade. Claro, porque coloca essa disputa de espaço político que o senhor bem colocou. Né? Quando numa monarquia parlamentarista, o monarca não podendo perder o poder nem ir além, ele tem a representação genuína dos interesses do Estado, do povo, da nação. O Brasil tem uma experiência que deu demasiadamente certo para estar procurando regimes diferentes. Foi no período monárquico. Ninguém nega que o melhor chefe de Estado que nós já tivemos nesse país foi Dom Pedro II. Como é que era, aliás, Dom Beltrão, eu acho que uma das propostas dessa nossa conversa aqui é falar para pessoas que às vezes acreditam no espantalho, na distorção histórica da República, que colocou versões e fatos sobre a responsabilidade da monarquia, mitos que não fazem o menor sentido. Por exemplo, a primeira pergunta
de um homem do senso comum. A monarquia custa caro demais. A monarquia custa caro demais, Roberto? Exatamente, é uma dos pontos em que a monarquia é impressionantemente superior à república. Porque pensa um pouco nos custos das sucessivas eleições. Por exemplo, há dados que mostram que o Palácio de Buckingham da Rainha Elizabeth custa apenas 2/3 do Palácio do Planalto, com todo o esplendor do Palácio de Buckingham. As monarquias, eu tenho umas estatísticas sobre isso, são simplesmente impressionantes. As diferenças entre o resultado da monarquia e os resultados os custos da monarquia e os custos. O último boletim monárquico, exatamente, mostra isso. Não sei se você tem recebido, Paulo, os boletins da monarquia, o Herdeiro do Porvir. Nesse boletim, o mais recente boletim mostra exatamente a espetacular diferença entre os custos de uma monarquia e os custos de uma república. Na república, a cada 4 anos, nós temos eleições. Quanto custam essas eleições? Alguns bilhões, muitos bilhões de reais. Ao passo nas monarquias, esse problema não se dá. Além do mais, a monarquia garante, esse é um ponto fundamental, a estabilidade, a unidade, a estabilidade e a continuidade da nação. Nas repúblicas, os políticos, sejam presidente da república, sejam primeiro-ministros, sejam deputados, sejam senadores, o que for, eles têm sempre como principal preocupação mais imediata, as futuras eleições. Então, a monarquia tem vista as futuras gerações. Sim, o homem central, mas não deixaria de haver as eleições parlamentares. A monarquia foi no Império. Assim foi no Império, e que durante o segundo reinado, o mais longo período de estabilidade existiu na nossa pátria. Foram de 1840 a 1889, os calendários eleitorais foram religiosamente observados. Durante todo esse período não houve nenhuma vez declaração de estado de sítio, qualquer tipo de censura à imprensa, qualquer violação dos princípios constitucionais. Pelo contrário. E nós temos... O senhor lembrou agora desse período de estabilidade no período imperial. Qual que era o papel, para as pessoas terem a dimensão do Brasil na história, qual que era o papel que o Brasil desempenhava no mundo, na política internacional ou nos negócios, neste período imperial, período de Dom Pedro II, especialmente? Posso dar uma pequena explicação de como era o período imperial. Na monarquia, nós tivemos uma Constituição, foi a Constituição de 1824. Foi a Constituição que também teve a maior duração em nossa história. Essa Constituição estabelecia que havia o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. E havia um quarto poder, que é considerado como sendo a grande generalidade da monarquia, que foi o Poder Moderador. O Poder Executivo era exercido através do Primeiro-Ministro. O Poder Legislativo, bicameral, Senado e Câmara de Deputados, para o qual haviam eleições regularmente, com um sistema de voto distrital, pequenas circunscrições eleitorais, onde os candidatos gastam muito menos para se eleger, ele tem que apenas ir de casa em casa, apresentar seu programa, etc, etc, e vai gastar o quê? É só no seu sapato. E o Poder Judiciário, com a sua tríplice garantia, como teoricamente deveria ser hoje, que é irremovibilidade, irredutibilidade dos seus vencimentos e vitaliciedade. E havia um quarto poder. O que era o quarto poder? O quarto poder está definido no artigo 97 da Constituição Imperial, que era o poder do imperador, do monarca. Isso estava muito bem definido. Era um poder que visava a harmonização dos demais poderes em função do bem supremo da nação. Isto é fazer o ponto de equilíbrio entre o conjunto para o conjunto da nação. Harmonizava o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Então, a forma não houvesse a invasão do poder sobre os demais. O que se observa nas repúblicas? Nas repúblicas se observa o quê? Teoricamente não temos executivo, legislativo e judiciário. Só em tese.
Não, tem o executivo, executivo, executivo. Há uma sobreposição de poderes, na verdade. Eu vejo muitas pessoas me perguntam, porque há alguns vídeos onde eu manifesto minha simpatia pela monarquia, então chega muita pergunta para mim a respeito no Facebook. Eu pergunto que é muito comum, assim, se era bom, por que acabou? O que levou, na opinião do senhor, ao golpe republicano se viabilizar? O golpe de 15 de novembro foi um golpe de uma minoria. Durante o período imperial, havia o Partido Conservador, o Partido Liberal e havia o Partido Republicano. Sempre foi um partido nanico. O máximo que eles conseguiram foram 4 deputados. Nas últimas eleições da monarquia, em agosto de 1889, foram eleitos apenas 2 deputados. O que houve? Houve um golpe no Rio de Janeiro de uma parte de uma guarnição do Rio de Janeiro, chefiado pelo um general que, aliás, não era republicano, que é o Deodoro da Fonseca, um marechal Deodoro da Fonseca, que deu um golpe no qual tinha visto o quê? Não era acabar com a monarquia. Ele tinha visto a derrubada do gabinete do Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro, presidente do conselho e ministro, como chamava. E Deodoro, quando saiu o Campo Santana na manhã de 15 de novembro, ele não bradou viva a República. Ele bradou viva o imperador. A República foi proclamada apenas no entardecer do dia 15 de novembro, quando os conspiradores, que eram Benjamin Constant, Floriano Peixoto, Major Solon, Quintino Bocaiúva, Aristides Lobo, etc., foram dizer a Deodoro que, no lugar do Visconde de Ouro Preto, o imperador havia chamado para a presidência do Conselho de Ministros um político gaúcho chamado Silveira Martins. Quando disseram isso a Deodoro, assim, este não, por nada desse mundo. E porque, na realidade, o imperador tinha convidado ao Conselho Austríaco, não Silveira Martins. Mas por que esse não? Porque Deodoro, quando fora comandante da Praça de Porto Alegre, ele havia disputado com Silveira Martins os namores da filha do Barão Triunfo, Adelaide, e havia perdido a sua disputa. Ele tinha um ódio de morte a Silveira Martins. Questão pessoal. E aí convenceram a Deodoro de assinar o decreto de proclamação da República, regido por Rui Barbosa, que, aliás, se arrependeu amargamente de ter redigido esse decreto. Quer dizer, na realidade, a República é um regime que nasceu da disputa de 2 homens com uma mulher. Aliás, uma moça muito digna. Mas essa foi a realidade, foi uma disputa de 2 homens com uma mulher. E Deus não queria. A República nasceu uma coisa pequena, miúda, uma disputa pessoal e acaba sendo ilegítima. Isso explica bastante as sucessivas crises dela. Agora, um outro ponto, Dom Bertrand, é a pergunta... Oi? Há um detalhe sobre a proclamação da República. Por favor. O decreto número 1 da República dizia textualmente: está provisoriamente proclamada a República. E o artigo 7º do decreto número 1 previa uma consulta popular para saber se os brasileiros queriam, sim ou não, o fim da monarquia e a proclamação da República. Em vez de fazer-se essa consulta, no dia 23 de dezembro de 1889, quer dizer, poucos dias depois da proclamação da República, no decreto número 85A da República, os monarquistas foram postos fora da lei. Os cariocas, que gostam de pôr apelido em tudo, chamaram esse decreto Correia. Uhum. E se houve uma corrente política nesse país que teve seus direitos cassados, por 99 anos, fomos nós monarquistas. Porque depois as sucessivas constituições introduziram a chamada cláusula pétrea, que proibia toda e qualquer atividade que visasse a mudança da forma republicana de governo. Essa cláusula se manteve até a atual Constituição. Por quê? Porque por ocasião da Assembleia Nacional Constituinte, em 1988, que foi da Constituição de 1988, as discussões começaram antes. No anteprojeto havia sido reintroduzida essa cláusula.
Nessa ocasião, meu irmão, Dom Luiz, que é o chefe da Casa Imperial, enviou uma carta a todos os constituintes, mostrando o absurdo que era, num momento de abertura política, em que se dava liberdade para absolutamente todos, comunistas, socialistas, PCdoB, etc., mantivesse o monarquista fora da lei. Quando esse artigo da Constituição foi votado, ele foi derrogado, foi derrotado, porque praticamente todos os deputados constituintes votaram pela derrogação desse artigo. Só votaram a favor da manutenção dessa cláusula pétrea o PT e o PCdoB. Até o PCB, hoje o PPS, votou pela derrogação dessa cláusula. E aí nós voltamos a ter a plenitude nos direitos políticos. E, ao mesmo tempo, foi convocado o plebiscito, que realizou-se em 93, que prometia o artigo 7º do Decreto número 1 da República. Essa é a história. O que aconteceu no plebiscito? No plebiscito, nós começamos do zero. Não tínhamos quadros, que era proibido, não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada. Meus irmãos, eu e monarquistas idealistas do Brasil inteiro saíram como puderam, com a cara e a coragem, como se diz, nesse Brasil, para apresentar o que seria a monarquia. Mas com a diferença, nós tínhamos toda a mídia contra, toda a máquina do governo contra, 100 anos praticamente de formação da história apenas pela República, etc. Apesar disso, tivemos 13% de votos válidos. Um detalhe a mais. Em todos os lugares fazia-se um debate em pé de igualdade entre os monarquistas republicanos, quer fosse numa universidade, quer fosse numa ação comercial, quer fosse num partido político, etc. E fazia-se um plebiscito simulado no fim, vencia a monarquia. Se tivesse havido igualdade de condições, a possibilidade de que houvesse um trabalho de esclarecimento do povo brasileiro sobre o que estava sendo votado, o resultado seria outro. Eu lembro, eu era guri, tinha ali 12 anos naquele período, e as informações que chegavam para a gente, disseminadas na escola, eram que o presidencialismo era a melhor coisa do mundo, e a monarquia ia voltar à opressão, ia voltar até à escravidão. Olha só, que uma das razões que leva ao golpe republicano. Eu lembro que em 93, na campanha de plebiscito, os republicanos chegaram a usar o ator global, negro, Milton Gonçalves, para dizer em propaganda que a volta da monarquia era a volta da escravidão. Quando foi a monarquia, quem acabou com a escravidão? Numa desonestidade intelectual brutal. Pois é. E essa história que o senhor contou agora sobre a ilegalidade dos monarquistas, isso aí é de dar um nó na cabeça do esquerdista, porque é a prova cabal, histórica, de que os grandes oprimidos da história do Brasil são os monarquistas. Olha só que maluquice. Não tem dúvida. A elite monárquica é a grande oprimida desse país, vamos dizer assim. Essa é a realidade. E nunca o Brasil teve mais liberdade que o período de Dom Pedro II. Algum detalhe a propósito? Eu gostaria, um assunto que é muito caro a mim, Dom Bertrand, gostaria que o senhor falasse um pouquinho da liberdade de imprensa nesse período imperial. Exatamente, não houve nenhuma vez qualquer tipo de limitação, qualquer tipo de censura da imprensa. Exatamente o que eu ia contar é isso. Nesse momento, havia um chargista que fazia toda espécie de charges e de críticas ao imperador nos jornais. Mas ao mesmo tempo era muito bom, administrador, muito capaz, etc. Nesse momento, Dom Pedro II, mas com pseudônimo. Dom Pedro II convidou para fazer parte do ministério. Ele se apresentou ao imperador e disse: Majestade, Vossa Majestade, sabe quem é fulano de tal? Que eu dá o nome de ele como chargista. Dom Pedro II sei perfeitamente, mas eu sei que ele tem o desejo de servir a nação. E o nomeou. Não havia beleza. Parte dele. Olha a diferença, né? O homem que fazia isso foi acolhido. Já hoje, o jornalista que é contrário ao governo, o Lula manda demitir,
E ao contrário do Dom Pedro II, que às vezes escrevia artigos contestando, ele mesmo fazendo, nós trocamos por um Luiz Inácio que nem escrever sabe. Exatamente. Essa é a realidade.